Primeira Guerra Mundial, você teve a Guerra Civil, você teve a invasão pelos nazistas. Então sempre foi um território envolvido em muitas guerras durante séculos. E isso teve reflexos na arte marcial, né? Então tem um povo que desenvolveu uma arte marcial. Só que, durante a Revolução Russa, as tradições marciais, assim como as tradições religiosas, elas foram proibidas para o público, né? Houve um movimento de tentar reescrever a história, né, pelos comunistas, como ocorreu, por exemplo, na China também, né, com a Revolução Comunista. Então essa arte marcial, só que assim, os caras, né, não são bobos nem nada, então eles restringiram esse conhecimento marcial apenas para a elite. Então, por exemplo, tinha a famosa guarda do Stalin, né, se diz que praticava, né, esse conhecimento. Esse conhecimento também tem muito a ver com povos como, por exemplo, os cossacos, né, que são tribos ali da Rússia e da Ucrânia, que os caras são assim, a versão seriam os espartanos, como se fossem os espartanos. São tribos que estão presentes em todas as guerras, né? E até hoje eles têm um papel assim muito importante na vida militar da Rússia. Então, por exemplo, em Sochi, quando teve os Jogos Olímpicos, eles faziam papel de polícia. Eles tinham uma guarda ali específica, né? Então eles têm esse conhecimento marcial, né? Muita gente conhece, por exemplo, o Sambo, né? Que é uma arte marcial russa também. E o Sambo tem a ver com o sistema porque o criador do Sambo, ele foi estudar, né, um dos criadores, né, porque também tem vários, ele foi para o Japão, estudou o judô, e aí ele misturou o judô com uma série de outras artes marciais, inclusive essas artes marciais russas, né, tradicionais. Só que criou um esporte, né? E o sistema não, o sistema ele foi usado por alguns esquadrões especiais e ele não tinha sequer nome, né? Então você pega, por exemplo, alguns, vamos dizer assim, mestres, né, ou militares, né, como o próprio Riábico ou outros, que eles nomeavam. Eram oficiais russos, né, às vezes de esquadrão de elite, que tinham um treinamento diferenciado, né? Então, principalmente na espionagem, né, era muito usado. Só que não tinha, o pessoal não chamava assim, o sistema. Né? Os caras tinham um treinamento secreto e especial. E aí, quando cai, né, o Muro de Berlim, quando a União Soviética se dissolve e volta a ser novamente Rússia, esse conhecimento pode ser ensinado. Né? Então, você tem o Vladimir Vassiliev, que é um russo que migrou para o Canadá, que era instrutor das unidades especiais, de uma das unidades especiais, e começou a divulgar, né, a dar aulas, né, de artes de defesa pessoal, e o pessoal começou a falar, tá, mas o que é isso que você está ensinando, né? Isso é uma arte marcial russa. E aí só depois de alguns anos já, que ele já estava ensinando, já tinha gravado inclusive DVDs, eles falaram, não, vamos ter que dar um nome, né? Aí chamou de sistema. E aí, com o sucesso dele, né, e do Riábico na Rússia, começaram a aparecer outras pessoas, né, com esse conhecimento e também chamar de sistema. Né? Então, um dos mais famosos hoje, além da escola do Vladimir e do Riábico, é do Kadoshnikov, por exemplo, que era um instrutor das forças especiais russas. Né? Então, hoje em dia tem um monte, né? Alguns, né, mais, digamos assim, genuínos do que outros e tal, mas o sistema se transformou num nome meio que como Kung Fu, né? Que, assim, tem um nome geral. Então você tem a mais famosa, que é que a nossa escola representa, que é a do Riábico, do Vassiliev, mas tem várias outras, assim, inclusive com influências diversas. Interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a vestimenta, né? Porque, realmente, nas artes marciais você tem um uniforme, como sistema também tem as camisetas, né? Mas às vezes kimono, as faixas, alguns têm um tipo especial de sapato para treino, ou se treina descalço no tatame.
E no Kung Fu já não, no Kung Fu já também tem esse uniforme. Depende de cada escola, né? De cada academia. Mas e no sistema, como que é isso? Porque as pessoas também às vezes me perguntam, ah, mas aí com que roupa que eu vou? Mas tem que comprar um uniforme. E, e aí o que que você diria? Então, o sistema ele não tem uniforme, né? Assim, até porque ele começou de uma maneira bem informal, né? Assim, e é a roupa do dia a dia mesmo, né? Uma roupa confortável. E tem muita roupa, assim, começou a se tornar um uniforme informal, vamos dizer assim, porque era meio que a roupa que o Vladimir usava, né? Que aparecia nos vídeos, que era uma calça, como é que é o nome? É cargo, né? Que fala, eu acho. Tem. Uma calça Então seria cargo. complicado, É né? uma calça ou uma Uhum. calça camuflada, uma roupa camuflada, Uhum. porque acho que era a roupa que o cara tinha, né, para usar É. para treinar, porque os caras são todos militares, né? O Riábico é militar, né? O Vladimir é ex-militar. Então virou meio que um uniforme informal, mas não tem uma obrigatoriedade de uniforme, se usa qualquer roupa. Você tem, por exemplo, uma camiseta, né? Geralmente a camiseta com o logo da Uhum. escola. E se você é Uhum. instrutor, a camiseta está escrito lá instrutor, mas também não há uma obrigação de usar. Né? Então é meio que qualquer roupa. Até porque o sistema ele não tem, isso é uma coisa interessante também e assim que é diferente da maioria das artes marciais, ele não tem assim muitos rituais, né? Você não tem, por exemplo, nomes para os golpes, você não Uhum. tem um ritual, por exemplo, para entrar na academia, um tipo de cumprimento diferente, né? Ou Uhum. falar as coisas em outros idiomas, é tudo bem informal mesmo. Sim. É isso que eu ia te perguntar também, né? Desses cumprimentos ou isso que você acabou de falar. Se no judô, no jiu-jitsu, eu acho que é mais assim, né? Você tem esses rituais, você como que funciona diferente do sistema que a gente não chega e faz nenhuma reverência a nenhum Não, não. mestre, né? A gente tem essa característica bem informal e que a gente vai com uma roupa que a gente queira, também porque o sistema prega que você pode estar fazendo isso em qualquer ambiente, né? Que você Sim, consiga, tanto para treinar, ou se for por defesa pessoal, você não vai ter tempo de pôr uma faixa, de prender o cabelo, de tirar um sapato, né? E isso. acho que isso aqui também faz parte de não precisar ter o uniforme. Sim, E no Gil é diferente, tem essas é, reverências que eu também não conheço tem. muito. Tem, mas depende também da escola, né? Por exemplo, tem Hum, academias que é mais que é como o judô, por exemplo, você entra, faz uhum, referência, fala os, né? Tem que sentar direitinho lá, ensenzar, ficar na fila na ordem da graduação. E tem uhum, academias assim que isso não existe, né? Assim que oi, aí, beleza, olá, tal, bora, né? Então depende muito Uhum. da academia, né? Tem uhum. academias que são mais tradicionais, que tem isso, e tem academias que não. Assim, Uhum, então Uhum. varia muito. No sistema, um dos motivos também para não ter faixa e não ter uniformes diferenciados é para também controlar o ego, né? Então você está no treino, você, a não ser que você conheça as pessoas, você não sabe quanto tempo a pessoa está treinando, né, do que ela é uhum, capaz. Então isso também é uma coisa para deixar você num ponto assim que você não sabe com quem você está treinando, uhum. né? O modo de treino, né? Porque também nas mais tradicionais, aí eu vou falar do Kung Fu, que eu Uhum, pratico também, você tem uma sequência para aprender. Então, se eu sou faixa amarela, eu tenho determinados catis. Outros exercícios eu vou fazer tanto quanto um faixa preta, mas eu tenho uma certa etapa para aprender tal coisa. E no sistema a gente vai, todo mundo vai treinando a alguma mesma coisa. sequência junto. A aula ela não muda de pessoa para pessoa, né? Ela Sim, vai, exatamente. quem tá ali vai tentando fazer o mesmo que o outro, né? Sim, o sistema ele tem uma progressão que é assim muito individual, né? Se a gente pode Uhum, falar, você não tem, como você disse, um currículo, né, pelo menos nessa escola, de iniciante e o outro, né, um certo número de técnicas que você tem que saber uhum, por faixa de tempo, né? Então uhum, ela é tudo muito individualizado, né? Não que
que cada um possa fazer qualquer coisa, né? E tá tudo certo. Mas não tem isso, né? Então você, por exemplo, uma pessoa que está há 10 anos no sistema, ou 15 anos, ela vai fazer a mesma aula que uma pessoa iniciante, mas de repente ela vai refinar, vai ter um movimento mais refinado, né? Ou mais relaxado. Então, é uma progressão muito individual, né? Então, você tem... isso eu acho também uma coisa interessante, né? Porque a gente não fica tanto preso a uma coisa do que, você deveria saber, né, tal coisa dessa forma, né? Porque também uma das diferenças do sistema para outras artes marciais é você usar muito as suas características, né? O seu corpo, uma coisa que a gente até falou no podcast anterior. Então, você não precisa, por exemplo, vou fazer a comparação aqui com o jiu-jitsu, né? Que é a outra arte marcial que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar. Você não precisa dar aquele arm lock daquele jeito, perfeitinho, né? Você faz as coisas muito dentro das suas características. Né? E o sistema ele é baseado em princípios, né? Tem uns princípios principais aí que geralmente vocês falam pra gente quando a gente começa a praticar, né? Quais são eles? Isso, essa é outra diferença, né? Esses princípios, na verdade, eles estão depois, se você já treina uma arte marcial, né, e você começa a treinar esse sistema, você vai ver que ele está dentro de todas as outras coisas, né? Que é respiração, né, postura, movimento e relaxamento. Porque a ideia também é que, assim, né? Por que isso? Por que os princípios? Porque a ideia é que você vai usar o sistema não só para lutar, você vai usar para viver. Então, esses são os princípios não da luta, são os princípios de viver bem, né? De você se... Então, se você souber se movimentar bem no dia a dia, se você se movimentar melhor, você vai se defender melhor, né? Porque o Rehab tem uma frase que é até engraçada, né? Que ele diz que você tem que lutar como quando você passa manteiga no pão. Né? Então ninguém passa, por exemplo, manteiga no pão assim, daí coloca manteiga e grita aí, né? Você faz as coisas de maneira relaxada, de maneira natural. Então no sistema o objetivo é você se proteger, né? Você lutar de maneira natural. Porque também uma das coisas que esse princípio, né, uma das preocupações do sistema também, né, é você treinar, você ser capaz de se defender outras pessoas, sem se destruir no processo. E aí, sem se destruir tanto fisicamente quanto psicologicamente. Né? Então, porque e aí você tem a diferença, por exemplo, do atleta, né, do esporte, do treino para o esporte, e o treino, por exemplo, para a guerra, né, para o conflito. Então, você vai lá um soldado. Um soldado, ele tem que sobreviver por um tempo indeterminado. Né? Então, ele não sabe quanto tempo ele vai estar em campo, ele não sabe quantas pessoas ele vai enfrentar. Né? Então, ele precisa sobreviver pelo máximo de tempo possível, gastando o mínimo de energia. Legal. Então, para isso, é diferente. Então, você tem que estar relaxado, você tem que saber respirar, você tem que manter o seu corpo saudável. Já no esporte, se a gente pega, por exemplo, o esporte de elite, o MMA, por exemplo, o atleta ele tem que ganhar dentro daquele período de tempo. Né? Então, ele tem que fazer as coisas com o máximo de explosão, com o máximo de força para quebrar recordes, né?